Bom, Francisco, agora a gente entra num novo bloco da nossa discussão que se refere ao editor e a sua visão sobre a pesquisa de marketing. E a primeira pergunta é: o que é relevante na pesquisa de marketing na sua visão? Muito bem, eu acho que a gente tem um dilema que é antigo, que já foi abordado pelo Varadarajan, já foi abordado pelo próprio Alexandre Faria, que foi co-editor aqui da Rimar comigo, e que atualmente é o tema da AMPAD, né, do encontro deste ano, que é a dualidade ou a dicotomia, como alguns queiram, mas enfim, essa situação que é sempre um tanto quanto tensa, que é se a pesquisa tem rigor ou relevância. Ah, o que é relevante na pesquisa de marketing? Essa não é uma pergunta tão simples, não é uma pergunta também tão fácil de ser respondida. Acho que cada um tem uma perspectiva muito baseada, pautada na sua própria experiência. Durante muito tempo, eu acho que a gente teve um debate na academia brasileira pela tentativa de criar padrões mais rigorosos quanto aos procedimentos metodológicos. Que o que era mais importante na pesquisa e que tornaria a pesquisa mais relevante seria o máximo possível a garantia desse caráter de cientificidade, de replicabilidade, de verificabilidade, que as pesquisas de marketing pudessem trazer, em termos da sua feitura, da sua construção, da sua elaboração, da sua produção. Há algumas pessoas que sempre questionam isso também já foi debate no próprio EMA, acho que em 2008, lá em Curitiba, essa ideia de rigor e relevância e tal. O que é relevante em pesquisa de marketing para mim? Eu acredito que a gente deveria sempre priorizar aquilo que pode trazer uma maior contribuição, senão, sem necessariamente, não estou advogando um afrouxamento, digamos assim, um descuido com critérios e procedimentos metodológicos, mas eu acho que o que é relevante, o que é mais relevante na pesquisa de marketing é a temática que ela traz, a temática que ela aborda. Eu percebo, por exemplo, nos artigos que eu recebo na RIMAR, muitas vezes, um descolamento da realidade. Eu acho que há muita submissão de artigos que não dialogam com o que está acontecendo no mundo real, que tratam de coisas que não são coisas do mundo real, do mundo em que a gente vive. A gente tem, por exemplo, no Brasil, uma situação de micro e pequenas empresas que é transversal à vida de todos nós, que está presente em todas as comunidades, de todos os lugares, de todas as cidades do Brasil. Eu acho que a gente dedica pouca atenção para isso, por exemplo. A gente não trata temas que são ou que fazem parte do nosso cotidiano. Para mim, no meu modo de ver e pela experiência como editor desde 2002, ao longo de mais de 20 anos, e também tendo participado do conselho editorial de outros periódicos importantes de nível A no Brasil, é que, assim, o que eu acredito que é mais relevante é a capacidade de se conectar com o mundo em que se vive, com o mundo em que se está vivendo, com a realidade em que se está imerso. E eu acho que a academia de marketing, de uma maneira geral, por meio de suas pesquisas, não necessariamente obedece esse critério. Essa situação, por exemplo, que eu falei, que a gente viveu muito no passado, de que a gente tinha uma pauta de pesquisa determinada pelo MSI, ela ainda é um tanto quanto presente. Existem estudos que eles dizem nada com coisa alguma, que eles vão do ponto não existe para o ponto nunca te vi. Isso é muito presente na nossa academia. Então, assim,
No meu modo de ver, concluindo a resposta, e pelo que eu observo, o que é mais relevante, o que eu diria que é mais relevante na pesquisa de marketing é a capacidade de se conectar com a realidade em que a gente está imerso, que a gente está vivendo. E assim, todos esses critérios de rigor e algumas métricas, alguns procedimentos metodológicos extremamente rigorosos que a gente tem visto, eles são muito importantes também. Mas eles muitas vezes são muito descolados da realidade. Para quem que a gente fala? A minha grande preocupação em termos de publicar pesquisas relevantes na RIMAR é que essas pesquisas sejam capazes de dialogar, de criar diálogos com as pessoas. Muitas vezes eu acho que a gente não fala nem para os praticantes, nem fala para a gente mesmo também. Muitas vezes. A gente está muito focado ao produzir pesquisas com assuntos que são muito pontuais. Então, assim, o que há de mais relevante na pesquisa de marketing, eu acho que é essa capacidade de se conectar com o mundo real, de produzir ou de pesquisar assuntos que estejam na ordem do dia, que sejam capazes de representar um diálogo com aquilo que se vive, com o mundo em que se está. Eu diria que é isso. Essa é a minha preocupação. Francisco, e você tem alguma visão também de quais temas de publicação que a RIMAR poderá publicar nas próximas edições? Assim, isso depende muito do que os programas estão pesquisando, né? Eu observo que existe um fluxo editorial, porque a gente tem como identificar, né? E uma das métricas que a gente usa na revista é a origem da submissão. Dá para perceber nitidamente que determinadas submissões elas refletem nitidamente a preocupação de pesquisa do centro de pesquisa de onde elas se originam. A gente tem, por exemplo, alguns centros de pesquisa no Brasil, Rio Grande do Sul, Brasília, essa região de Goiás, a UFMG, a USP, a GV, o Rio de Janeiro, Pernambuco. Dá para observar muito claramente que os artigos que vêm dessas regiões, eles vêm muito linkados da Universidade Federal da Paraíba, por exemplo, que tem uma preocupação muito grande com essa coisa de marketing social, marketing societal, vulnerabilidade do consumidor. Dá para perceber isso muito claramente. Assim como dá para perceber, por exemplo, a origem em termos de experimentação, de comportamento de consumidor, mais focada em uma ou outra instituição. Assim, para o futuro, eu não tenho como te dizer de uma forma honesta, segura, o que é que vai ser publicado na RIMAR, qual que é o tema do futuro, quer dizer, qual que é o tema daquilo que vai ser publicado, dos artigos que vão ser publicados no ano que vem. Eu acho que isso depende muito do que é pesquisado em cada centro de pós-graduação em administração que existe no Brasil e onde existem cursos de pós-graduação em administração que tem um núcleo forte ou um núcleo mais maduro, já bem estruturado em termos de grupos de pesquisa em marketing, que são basicamente são esses núcleos de pesquisas que ditam a pauta do futuro, assim. Não é exatamente a revista. Eu vejo que tem uma grande preocupação das pessoas hoje em dia com procedimentos metodológicos vinculados a isso ou aquilo. Por exemplo, uma coisa que eu observei e que tem gerado debate é se a gente vai publicar ou não, vai estimular ou não o uso de inteligência artificial, etc. e tal, que isso tem sido muito discutido no momento. Mas, assim, eu não diria que isso vai pautar a área de marketing no futuro, eu não diria que isso vai pautar a publicação da revista no futuro. Eu acho que é o conjunto, né, essa heterogeneidade de interesses de pesquisas que existem nos diferentes grupos de pesquisa do Brasil, ou do que a gente recebe, que vai pautar o marketing no futuro. Eu acho que tem alguns temas que são universais, como o tema, essa preocupação com a questão social, a preocupação com a sustentabilidade, a preocupação que a gente já teve com Big Data, com os grandes bancos de dados, essa preocupação com a vulnerabilidade do consumidor, essa preocupação com, acho que já falei da sustentabilidade, assim como a gente teve no passado,
com questões de baixa renda, essa questão comportamental, ou como a gente já teve, por exemplo, com neuromarketing, etc. e tal, eu acho que sempre tem um trend do momento, sempre tem algo que está mais em evidência, que é aquela tendência da academia, do que está sendo publicado, mas, assim, não dá para dizer o que é que vai ser no futuro. Eu te digo assim, sempre tem um tema da moda, sempre tem um tema que é mais destacado e que, de alguma maneira, é refletido por nós na academia de marketing. Eu me lembro também que numa conversa no final dos anos 90, início dos anos 2000, com o Thomas Wood Jr. e o Miguel Caldas, eu me lembrei um dos Enampares, eu não sei se foi em Florianópolis, em que eles falaram o seguinte: você quer saber o que vai ser publicado na academia no Brasil? Ele falava, não é na academia, eles falavam assim: você quer saber o que vai ser publicado no Brasil o ano que vem? Dê uma olhada nos principais periódicos do mundo do que está sendo publicado hoje ou que foi publicado no ano passado. Porque o artigo que vai sair no Brasil daqui a um ano é o que está sendo publicado hoje ou o que foi publicado no ano passado. Então, a gente também ainda mimetiza muito isso. A gente ainda reproduz muito esses temas que são abordados em grandes periódicos. Então, assim, talvez de uma forma um tanto quanto sarcástica, a gente possa dizer que o futuro nosso é o ontem ou o hoje do que é publicado no hemisfério norte. Ou, de um modo geral, o futuro da pesquisa na área de marketing, eu diria que está focado nessas temáticas, que são temáticas, digamos assim, do ponto de vista moral e do ponto de vista ético, bem-vindas e que são indiscutíveis, mas que eu não sei se elas encontram tanto abrigo nos top journals, que é essa questão, por exemplo, de sustentabilidade, ou de meio ambiente, ou com apelos sociais. Eu diria que é mais essa questão comportamental. Por exemplo, o professor Fernando Binsluti disse uma vez que no Brasil, a gente faz mais CB, que é Consumer Behavior, do que Marketing Management, do que gestão de marketing propriamente dito. Eu sou obrigado a concordar com ele. Eu acho que o futuro da pesquisa em marketing, seja no Brasil ou seja no mundo, ela vai passar muito mais por esse viés de comportamento do consumidor, do que literalmente por questões de gestão. E eu acho que isso tem muito a ver também com o acesso à informação. Eu acho que como que a gente pauta a área de marketing no futuro? A gente pauta muito também pelas condições de pesquisa que a gente tem. Por que a gente tem tanta pesquisa e tanto estudo sobre comportamento de consumo e sobre consumidor e não tem tanto estudo sobre gestão e sobre administração de marketing propriamente dita, no sentido hard, dentro das organizações? Porque é muito mais fácil obter informação sobre consumidor do que obter informação sobre gestão organizacional. É muito mais simples montar experimentos, aplicar formulários e questionários online, ou fazer pesquisas tipo grupos de foco, do que ter a oportunidade de encontrar informações sobre corporações. Bancos de dados de corporações é algo muito complexo de ser obtido. Entrevistar executivos, ter acesso a dados de corporações como Nestlé, Procter & Gamble, Unilever, enfim, Ambev, é muito mais complicado. Adentrar o espaço dessas organizações, ou ter banco de dados, trabalhar com séries históricas dessas organizações, é muito mais complicado. Então, o futuro da pesquisa em marketing, eu acho que vai continuar sendo vinculado a essa coisa de comportamento, seja de comportamento de consumo ou não, do que a questão da administração de marketing no sentido gerencial, hard, como é essa perspectiva de marketing gerencial do que a gente encontra, por exemplo, nos trabalhos do Philip Kotler, esse tipo de coisa. Porque tem a ver com o nosso acesso à informação. Então, assim, em síntese, eu diria que o futuro ele é pautado pela possibilidade de acesso à informação que a gente tem. E, por enquanto, o acesso à informação que a gente tem é mais facilitado no indivíduo, na pessoa, do que na organização de um modo geral. Até porque, por exemplo, as nossas organizações, elas também não têm uma cultura de fornecer acesso a gente aos dados delas. Elas são muito reservadas.
Aliás, o empresário brasileiro, de um modo geral, ele adora criticar a universidade, as instituições de ensino e pesquisa, falando, por exemplo, que muitas vezes o que a gente ensina ou o que a gente pesquisa está descolado do que eles fazem na realidade empresarial, mas eles pouco facilitam a nossa vida também, nos autorizando, nos dando acesso a informações. Quer dizer, a gente tem uma série de... Acabei de orientar uma tese de doutorado sobre meta-organizações, que são associações comerciais, federações industriais. A gente não tem acesso aos dados dessas grandes organizações. E nem elas têm o hábito e a cultura de facilitar também o nosso acesso a esses dados. Então, eu diria que o nosso futuro é muito pautado também pela essa possibilidade de acesso às informações. É isso. Perfeito. Estamos chegando aqui ao final e um último questionamento, não é mais um questionamento, nós abrimos o espaço para o editor da revista fazer um convite para submissões, né, para futuros autores, enfim, falar um pouco do trabalho aí incansável de um editor. Tá muito bem, muito obrigado. Assim, então, de fato, né, eu gostaria de convidar todos e todas, né, todas as pessoas, todos os pesquisadores e pesquisadoras do Brasil, sejam sêniores ou júniores, ou que estão começando a trajetória, ou que estão no estágio mais avançado de suas carreiras, a considerarem a RIMAR como um periódico para publicar os resultados de suas pesquisas, ou mesmo para emitirem suas opiniões na forma de pensatas, ou abordarem assuntos que gostariam de abordar, mas que talvez passassem por um fluxo editorial mais assim rigoroso, ou que não tivesse tanta oportunidade de falar exatamente o que pensam em outros periódicos, a considerarem a RIMAR para a publicação dos seus artigos. A RIMAR publica diferentes perspectivas, não tem exatamente uma preferência por artigos do tipo A ou do tipo B, está aberta para diferentes contribuições, ela tem uma boa audiência, tem uma audiência que está crescendo, ela é lida. Se a gente olhar os indicadores, se vocês olharem os indicadores do Google Scholar, vocês vão ver que a RIMAR tem sido citada, tem causado impacto junto à comunidade acadêmica, e nesse sentido é um periódico que vocês deveriam considerar, o que seria muito bom para a gente ficaria alegre em receber o trabalho de vocês, quer dizer, nós ficaríamos alegres em receber as submissões dos diferentes pesquisadores de marketing no Brasil. É isso. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de poder falar sobre a RIMAR para a comunidade acadêmica de marketing e demais pesquisadores brasileiros. Obrigado pela sua participação, Francisco. Agradecemos, Francisco.